me chamo Thalita, sou uma das integrantes da equipe. A nossa equipe tem como eixo temático Direitos aos Direitos. Além de mim, a equipe é formada por mais 5 componentes. Entre eles estão Igor de Jesus, Maria Clara, Marília Fernandes, Guilherme Augusto e Robson de Jesus. Dentro desse eixo, o que será trabalhado com ênfase no nosso projeto de pesquisa será o tema Registro Civil. Esse nosso projeto de pesquisa está sendo apresentado à disciplina de Antropologia Jurídica, ministrada pela professora Ana Cláudia Guzmão. A nossa pesquisa irá trabalhar dentro do nosso eixo temático com a garantia à cidadania no Brasil, mais especificadamente o registro civil, pois o registro civil é de fundamental importância, está diretamente relacionado aos direitos civis, sociais e políticos de um indivíduo, garantindo a sua plena inclusão em uma sociedade. Sendo assim, o registro civil é a chave para o reconhecimento estatal e para o exercício de direitos. Vamos estudar também as consequências da falta do registro. Esse estudo é muito importante para nós compreendermos as consequências sociais, culturais e jurídicas da falta do registro civil. A nossa abordagem exploratória concentra-se na análise de bibliografias e documentos, mas, além desses já mencionados, consultamos também artigos científicos, livros e dissertações disponíveis em bibliotecas virtuais. Essas informações foram analisadas criticamente para extrairmos informações para compreendermos melhor o tema. Sendo assim, essas informações foram escolhidas com base em sua relevância, adequação ao tema e atualidade. Demos preferência às informações dos últimos 5 anos. Agora, deixo a palavra com o nosso colega Igor, que vai explicar a importância do registro civil mais detalhadamente. O registro civil é o documento que formaliza a existência da pessoa humana, tornando-a juridicamente apta a exercer direitos e suportar obrigações. No Brasil, ele é de suma importância porque, por se tratar de um país em que a burocracia é forte e exigem-se papeladas para a realização das atividades civis mais basilares, a pessoa que não tem o registro civil é privada de direitos até mesmo essenciais e é extremamente lesada por isso. Em suma, o registro civil ele tem o poder de converter a pessoa meramente humana em um cidadão, motivo pelo qual ele é tão indispensável. Bom, estou aqui para falar sobre o processo do registro civil e a importância que ele tem também, né, de certa forma. O processo do registro civil ele é composto por, basicamente, etapas, cerca de 4 a 5 etapas, quando você tem ausência parcial de documentos ou ausência total de documentos. Vale ressaltar também que é de grande importância entender a importância do registro civil, que nos garante cidadania e acesso aos nossos direitos básicos e fundamentais. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre o processo do registro civil quando a pessoa não tem documento algum. Esse processo vai iniciar com a pessoa, ela vai procurar um cartório mais próximo. Os cartórios eles são obrigados a realizar esse processo. A segunda etapa é você levar consigo testemunhas para deporem sobre, também mostrar quem você é. Após isso, você pode acionar os órgãos competentes para ter também um apoio, como a Defensoria Pública e também assistência social. E por fim, você vai conseguir realizar seu registro. O segundo processo é com a ausência parcial de documentos. Você pode reunir os documentos que já possui, como por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento. Você se dirige ao cartório, solicita no cartório esse serviço, efetua o pagamento das taxas e, por fim, você aguarda a conclusão. Pessoas sem registro civil no Brasil.
No Brasil, pessoas sem registro civil são aquelas que não possuem a certidão de nascimento, o que dificulta o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e benefícios sociais. Dados recentes indicam que a maioria das pessoas sem registro está concentrada nas regiões mais vulneráveis social e economicamente. Distribuição por região. Nordeste e Norte. São regiões com maior número de pessoas sem registro civil. O Nordeste apresenta o índice mais elevado, devido à vulnerabilidade socioeconômica e dificuldade de acesso a serviços públicos em áreas rurais e comunidades isoladas. Sudoeste e Sul apresentam os menores índices, devido à maior urbanização e acesso facilitado a serviços públicos. Número de pessoas sem registro por região. Região Norte, cerca de 32.671 pessoas, que equivale a 42% de pessoas sem registro. Seguindo da região Nordeste, com cerca de 24.257 pessoas, que equivale a 31% da população. Já na região Sudoeste, 11.882, Sul, 4.882, Centro-Oeste, 4.392. Causas principais: distância de cartórios em áreas remotas, falta de informação sobre a importância do registro civil, dificuldades financeiras e burocráticas da família. Isso tem um impacto, que a falta do registro, a ausência do registro, impede o exercício pleno da cidadania e o acesso a políticas públicas, perpetuando assim na exclusão social. Olá, meu nome é Robson de Jesus. Agora eu vou trazer dois antropólogos e sociólogos que colaboraram para a realização do entendimento profundo do assunto, entrelaçando seus estudos com a garantia da cidadania. O primeiro é Marcel Mauss, conhecido como o pai da etnologia francesa, conhecido pela sua obra Ensaio da Dádiva. Quando Mauss realizou suas pesquisas a fundo sobre a sociedade primitiva, no seu livro Ensaio da Dádiva, ele observou que a coesão social era mantida pela circulação de bens, serviços e obrigações, o que possibilitou desenvolver o seu estudo de sistema de prestações totais, criando sua teoria da dádiva, dar, receber e restituir. Então, assim como no seu estudo, no sistema de prestações totais, a cidadania em sociedades modernas pode ser observada como uma forma de reciprocidade entre o indivíduo e o Estado. O cidadão, por ter seus direitos garantidos como saúde, educação, proteção social e político, assume deveres como cumprir leis, pagar imposto e contribuir para o bem-estar social, existindo um sistema de prestação de direitos e deveres que mantém a coesão social. Com essa perspectiva, a ausência documental do registro civil impede a participação do indivíduo no sistema de reciprocidade. O segundo antropólogo e sociólogo que colaborou com a análise do estudo foi Alfred Radcliffe Brown, desenvolvendo o estudo da estrutura e o papel de parentesco nas sociedades tradicionais no seu livro Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, onde ele argumenta que as sociedades sem estado formal usam sistemas de parentesco como aparatos reguladores de conduta e de manutenção da ordem social, enfatizando que os laços de parentesco definem a posição social de um indivíduo. Essa perspectiva permite analisar o papel do registro civil nas sociedades modernas, atuando como uma maneira formal de reconhecimento, assegurando a cidadania. No Brasil, as populações vulneráveis,
como indígenas, quilombolas, apresentam uma grande quantidade de indivíduos que não possuem o registro civil, estando em uma posição de exclusão social. Nesse contexto, a ausência do registro civil assemelha-se à falta de pertencimento a um núcleo familiar em sociedades tradicionais, pois priva os indivíduos do reconhecimento indispensável para a participação na vida social. A obra Invisíveis, de Fernanda da Escócia, publicada em 2021, é um marco na reflexão sobre a cidadania e a exclusão social no Brasil. Por meio de uma narrativa sensível e uma análise rigorosa, a autora nos conduz por histórias de pessoas que, sem um registro civil, vivem à margem da sociedade, privadas de direitos fundamentais e relegadas a uma condição de invisibilidade perante ao Estado. Mais do que um problema burocrático, a falta de documentos pessoais é um reflexo de profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. O título inicialmente desperta um desconforto por parecer despersonalizar as pessoas ao defini-las pela falta de algo. No entanto, à medida que a autora descreve os relatos apresentados, compreendemos que a invisibilidade referida não está nas pessoas em si, mas no modo como o Estado e a sociedade falham em reconhecê-las como cidadãos. Não existe pessoas invisíveis, mas sim um Estado cego, incapaz de garantir o direito ao reconhecimento civil a todos os brasileiros. Os relatos reunidos por Fernanda revelam que a ausência de documentação civil não é um fenômeno isolado ou individual, mas sim uma condição familiar e geracional, como mostra a história de Cristiane, Crícia e Maiara, mostrando que a ausência de registro civil, o registro de nascimento, se perpetua em várias gerações, criando ciclos de exclusão difíceis de romper. As pessoas sem documentos enfrentam obstáculos cotidianos para acessar a saúde, educação, trabalho, programas sociais, além de viverem constantemente em situações de suspeita. A autora articula essas histórias com o conceito antropológico de margens do Estado, mostrando que a exclusão não é apenas geográfica, mas também social. Mesmo em cidades modernas como Rio de Janeiro, onde a pesquisa foi realizada, há pessoas vivendo à margem do mundo dos direitos. Muitas passaram anos tentando obter seus documentos, enfrentando barreiras burocráticas e uma administração pública desarticulada e desatualizada. Um exemplo emblemático em seu livro é o do homem que, para obter seu registro de nascimento, precisou visitar uma longa lista de cartórios em busca de carimbos que comprovassem que ele não tinha registros anteriores. E após 5 anos, ainda não havia completado metade do processo. Essa situação é descrita como a síndrome do balcão. Simboliza o encontro frustrante e desumanizador entre os cidadãos e a burocracia estatal. Fernanda também destaca as motivações que levam as pessoas indocumentadas a buscar o reconhecimento civil. Entre elas estão o desejo pragmático de acessar direitos e serviços, a urgência de legibilidade em situações de crise, como uma doença grave, e o desejo de recomeçar a vida após experiências de transformação pessoal. A busca pela reconstituição dos laços familiares também é uma razão significativa, evidenciando que o registro civil vai além da funcionalidade prática e toca a essência da identidade pessoal.
O livro ainda problematiza a relação entre os documentos e a cidadania. Como explica a autora, a documentação civil não é apenas um registro formal, mas um ato performativo que faz o cidadão. Sem ela, as pessoas não apenas perdem direitos, mas também são excluídas do contrato social, vivendo sob o peso da vergonha e da discriminação. Esse impacto é ilustrado pelo caso de Rita, que escondia de todos, inclusive do namorado, o fato de não possuir documentos. E, apesar de tantas dificuldades, a obra Invisíveis também aponta caminhos de inclusão. A iniciativa do ônibus do subregistro, por exemplo, demonstra que é possível enfrentar o problema com medidas simples e eficazes, desde que haja vontade política e organização. No entanto, o funcionamento desse projeto depende de esforços manuais e de tutores sociais que auxiliam os indocumentados na complexa jornada burocrática. A integração de dados públicos e a modernização do sistema de registro civil são urgentes para que ações como essa deixem de ser soluções paliativas e se tornem políticas públicas abrangentes. Por fim, a obra de Fernanda da Escócia permite refletir sobre a falha estrutural de um Estado que deveria garantir direitos, mas muitas vezes se torna um empecilho ao pleno exercício da cidadania. E reconhecer essas histórias não é apenas dar voz a quem foi silenciado, mas também uma forma de exigir mudanças profundas. A cidadania começa no registro de nascimento, e garantir esse direito é o primeiro passo para construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e igualitária. Invisíveis é, acima de tudo, um chamado à ação. Eles nos lembram que a luta pelo reconhecimento civil e pela erradicação do subregistro não é apenas uma questão de burocracia, mas um compromisso com a dignidade humana. É um convite para que repensemos nosso papel como cidadãos e nossas responsabilidades coletivas na construção de um Brasil mais justo. Quais são as consequências que as pessoas sem registro civil possuem? 1. Falta de reconhecimento pelo Estado. A falta de registro civil impede que as pessoas sejam vistas pelo Estado, dificultando o acesso e o exercício de seus direitos como cidadão. 2. Exclusão de direitos e benefícios. Quem não possui o registro civil é excluído de importantes direitos e benefícios, como saúde, educação, auxílio financeiro, pensões, entre outros. 3. Barreiras para inserção no mercado de trabalho. A ausência da carteira de nascimento inviabiliza a obtenção da carteira de trabalho, deixando a pessoa vulnerável a condições degradantes, como exploração e trabalho análogo à escravidão. 4. Intensificação da desigualdade social. A falta de registro civil aumenta as chances de permanecer em pobreza, agravando a desigualdade social. 5. Impacto negativo do desenvolvimento nacional. A inexistência do registro civil compromete diretamente o progresso nacional e econômico do país.